Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda lição do nosso treinamento EAD do SolidWorks Simulation. Nessa lição, nós vamos realizar uma análise nesse suporte em L que vocês conseguem observar aí na tela. O objetivo dessa análise é descobrir se esse suporte irá resistir a uma força de 900 N aplicada em cima dele. E durante essa análise, nós iremos tratar alguns conceitos, como vocês podem observar aí. Por exemplo, alguns controles de malha, concentração de tensão e algumas condições limites também. Beleza, gente? Vamos dar uma olhada? Vamos iniciar, imaginar como que seria a fixação desse suporte em L. Vamos colocar aqui um pouco mais no nosso dia a dia. Imaginando que esse suporte em L seja fixado no teto e na outra extremidade dele esteja apoiada uma TV. E aí essa TV que vai fornecer para a gente a carga aplicada, no caso dos 900 newtons. Uma coisa que nós podemos saber dentro do SolidWorks Simulation é que nós não precisamos modelar um teto ou modelar uma TV para isso. No caso, para simular esse tipo de situação, nós usamos os acessórios de fixação e também as cargas aplicadas no nosso objeto. Beleza, gente? Vamos partir para o SolidWorks e dar uma olhada como que funcionaria essa análise e esses conceitos também. Bom, pessoal, aqui dentro do nosso SolidWorks, nós vamos acessar a nossa pasta do treinamento, tá? Agora nós iremos falar da lição 2, como vocês podem observar aí. E aí eu tenho aqui casos de estudos. Aí eu tenho essa outra pasta aqui dentro e eu vou acessar o nosso modelo aqui. Beleza? Tá? E antes de tudo, deixa eu comentar uma coisinha com vocês. Lembra na aula passada que eu tinha comentado com vocês que é sempre interessante nós simplificarmos as nossas peças, as nossas montagens, os nossos produtos, para assim ganharmos tempo computacional e consequentemente diminuir o tempo necessário que uma análise irá levar. Beleza? Então aqui, como vocês podem observar, eu tenho um fillet gerado no canto desse suporte. Beleza? Esse fillet aqui, ele foi intencional, ele vai ser criado, ele vai existir, bom? Mas nesse caso, nessa lição, nós iremos analisar como que seria a configuração, o resultado obtido com o fillet e sem o fillet. Inicialmente vamos começar sem esse fillet. Então, no caso aqui eu já tenho uma configuração criada, onde o fillet está suprimido, tá? Então ele não está levando em consideração nesse momento. E aí agora nós iremos fazer uma análise em cima dessa peça. E aí depois eu faço a análise novamente em cima da peça com o fillet gerado. Beleza? Antes de tudo, eu vou novamente dar uma olhada nas configurações do Simulation. Bom? Então eu vim aqui, ó, lá ao lado de ferramentas, na parte de Simulation, e vim em opções aqui embaixo. E aqui dentro das opções do Simulation, eu vou lá em opções pré-determinadas. A parte de unidades, eu vou verificar novamente se ele ainda está com um sistema internacional. Muitas das vezes você vai fazer algum estudo entre um treinamento ou outro, ou aí no seu caso você pode acabar trabalhando com IPS também. Então no caso aqui do treinamento nós vamos trabalhar com o sistema internacional. E nesse caso, agora nessa lição, nós vamos trabalhar com um sistema aqui de pressão, a unidade de pressão sendo somente Pascal, não Megapascal. Por isso que agora nós vamos trabalhar com Newton por metro ao quadrado. Beleza? Novamente vamos lá em diagrama de cores, tá? E verificar se aqui a unidade de casas decimais está com 6 unidades. Feito isso, nós podemos aplicar OK aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl 7 aqui só para alinhar na decisométrica o nosso modelo. E agora nós podemos iniciar a nossa análise, a configuração dela. Bom, para iniciarmos, só ir lá em novo estudo. Aqui nós iremos realizar uma análise estática novamente. E aqui eu vou colocar o nome da nossa análise como malha 1. Que no caso seria a primeira configuração de malha que nós teremos, no caso com a nossa peça sem o filete. Beleza? Vou dar um OK. Feito isso, tá? Precisaria adicionar material. Porém, nesse caso, como o material ele já foi adicionado anteriormente, tá? Então já tinha como material definido anteriormente, eu não preciso adicionar ele novamente, porque ele já fica aqui, ó, as propriedades dele já está definida, beleza? Lembra que eu comentei com vocês que o software também funciona com pré-seleção? Então, como eu defini o material anteriormente, ele já trouxe um material para minha análise, beleza? Se eu quisesse alterar,
material para análise em si, meu modelo tem um tipo de material, eu quero testar uma análise com outro tipo de material, sem problema nenhum. É só clicar com o botão direito aqui, ou lá em cima também, bom, ou aqui em cima, tá? E aí você consegue aplicar um outro material. E o legal é que esse material ele fica exclusivo para a sua análise, então ele não vai alterar o material que está definido na sua peça aqui, beleza? Tá? E aí no caso, continuando, nós vamos vir aqui na acessório de fixação, definir novamente uma geometria fixa, que é o suporte, como ele vai ser tratado, ele vai estar fixado no teto da nossa residência, por exemplo. Vou vir aqui e aí selecionar a face onde vai ser fixa, fazer essa face aqui de cima. Feito isso, vou dar um OK. E aí nós temos a parte das cargas externas. Vamos lá, botão direito novamente e dar uma força aqui. E no caso é a força que a TV irá exercer em cima desse suporte. Beleza? Aí no caso eu tenho aqui a face onde essa força vai estar aplicada, que é o ponto de conexão da TV com o suporte. Qual que é o valor da minha força? 900 Newton. E aí no caso, essa força ela não é mais uma força de tração nem uma força de compressão, uma força de cisalhamento. Por isso que eu não posso deixar o sentido da força do jeito que está aqui agora. Nesse caso aqui, ele seria, por esse sentido, uma força de compressão. E nesse outro sentido, uma força de tração. Bom, no caso, a nossa força é para baixo, tá? Então ele vem assim, esse elemento. Por isso nós temos que usar a relação aqui, ó, a direção selecionada. Bom, e aí, qual que é a referência nossa? É o plano superior. Então vem aqui, ó, sempre que eu aplico uma direção selecionada, eu preciso selecionar um plano, por exemplo, como direção, como referência. Aí eu vou selecionar aqui o plano superior, e vou vir aqui, ó, essa força que eu quero aplicar, ela vai ser o quê? Vai ser normal ao meu plano superior. Bom, então ele vai estar localizado nessa face, só que ele vai ser normal ao meu plano superior. Por isso que eu selecionei essa caixa daqui de baixo. Bom, se eu quisesse, por exemplo, outro tipo ao longo do plano, aí ele vai ficar assim. Bom, se eu quiser ao longo do plano a outra direção, tá? No caso ele ser normal assim, sem problema nenhum. No caso nós vamos trabalhar com a força aqui normal, plano superior. Vou colocar aqui novamente os 900 Newton. E aí, como eu sei que a força é para baixo, né? Porque o movimento da TV vai ser realizado para baixo, então eu vou vir aqui e inverter a direção. Aí feito isso, só dar um OK, eu estou com a minha força já definida, eu posso ir para a próxima etapa, que é a criação da malha. Beleza? E agora vamos realizar a criação da malha. Vamos lá, criar malha. Novamente eu vou lá em parâmetros da malha, malha com base em curvatura. Eu vou deixar o valor que ele nos forneceu aí, que é 4,81 milímetros de elemento máximo, tamanho do elemento máximo e tamanho do elemento mínimo. Beleza? Qualidade da malha, verificar se ele está com alta qualidade. Lembra que eu falei com vocês na aula passada? Sempre interessante nós utilizarmos os tipos de análise, o tipo de malha com alta qualidade, porque aí eu vou ter mais números de nós e aí eu vou permitir o software realizar uma deformação muito mais complexa de cada elemento, beleza? Por conta dos nós intermediários que eu possuo. Então eu vou vir aqui, OK, ele está gerando a malha aqui para mim, minha malha é gerada, tá? E agora eu estou com a minha análise completa, já defini todo o elemento matemático e já fiz a discretização dela. Porém, eu não vou realizar o estudo ainda. Eu vou mostrar uma técnica para vocês, que é como que eu posso fazer para ele realizar vários estudos ao mesmo tempo, beleza? Para isso, eu vou copiar esse estudo que eu já criei aqui. Então, eu vou vir aqui em malha 1, aqui embaixo, gente. Bom, temos aqui o nosso primeiro estudo. Botão direito, copiar estudo. Bom, aí no caso aqui, eu vou colocar o nome do estudo como sendo a malha 2. Então, ainda estou trabalhando dentro dessa mesma peça aqui. Vou verificar para ver qual configuração que ele vai ser usada. No caso, eu vou utilizar não filete, a configuração sem filete, a mesma configuração. E aqui, continuar utilizando a análise estática. Beleza? Vou dar um OK. Com a malha criada, uma coisa que eu quero mostrar para vocês
é que em regiões que nós temos um grande acúmulo de tensão, que nós sabemos que irá sofrer um grande acúmulo de tensão, como por exemplo esse canto aqui do suporte, a tensão estará concentrada muito nesse ponto da peça. É comum nós refinarmos a malha, realizarmos um controle dela somente naquele local. Para fazer o que, gente? Para deixar a malha mais fina naquela região, no caso, consequentemente, deixar a análise mais precisa naquela região, e no resto do nosso componente, no resto da nossa peça ou montagem, eu ter uma malha padrão que eu já tinha criado anteriormente, por exemplo. Isso vai o quê? Eu vou ter a grande precisão naquele ponto onde vai ter mais acúmulo de tensão, e mesmo assim eu não vou ter um grande tempo necessário para realizar esse tipo de análise. Como que eu faço isso, gente? É bem simples. Eu vim aqui na parte de malha, aqui do lado esquerdo nosso, tá? Dá um botão direito aqui nela. E aí eu vim aqui, ó, aplicar controle de malha. Beleza? Com esse aplicar controle de malha, eu preciso selecionar uma região para aplicar esse controle, para definir qual que é a região que eu desejo realizar um controle mais preciso. No caso, eu vou selecionar aqui essa aresta, por exemplo. Eu poderia selecionar outros tipos de entidade, como por exemplo vértice, faces, até mesmo componentes de montagem eu consigo realizar esse controle de malha, beleza? Aí no caso, eu vou manter aqui o valor de 2,4, o tamanho do elemento, e a razão de 1,4 mesmo, beleza? Vocês conseguem observar que aí agora o tamanho do elemento está fixo, ele não varia. Aí não tem o tamanho máximo e o tamanho mínimo, eu tenho só o tamanho do elemento. E também, como vocês puderam observar, o valor desse tamanho do elemento aqui, ó, ele está praticamente a metade do valor do tamanho original da nossa malha, beleza? Com isso, só dá um OK. Bom, pedir para ele criar a malha aqui novamente. Malha baseada em curvatura, dou um OK. Ele vai gerar a malha para mim e com o meu controle, tá? Como vocês podem observar aqui, aqui a região, os elementos nessa região aqui estão bem mais simples, beleza? Estão bem mais tranquilos. Bom, aí esse controle, essas indicações aqui, que é os pontos de controle, eu posso ocultar ou exibir eles bem facilmente. É só dar um botão direito aqui em cima de malha, ó, ocultar todos os símbolos de controle. Vou vir aqui e ele some. Aí eu só fico com a minha malha aqui com as forças e os acessórios de fixações. Beleza, gente? E se usarmos como comparação, podemos prestar atenção que a diferença entre esse controle de malha aqui, tá? Quando eu estou com uma malha aplicando o controle nela, aqui os elementos estão bem menores do que a nossa malha 1 que nós tínhamos criado anteriormente. Eu vim aqui exibir ela. Eu consigo observar aqui que o tamanho dos elementos estão bem maiores. Então, quando eu aplico o controle, eu tenho muito mais precisão naquela região. Beleza? Beleza? Até aqui? Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente copiar esse estudo, gerar um terceiro caso de malha, de refino de malha de controle. Bom, eu vim aqui no malha 2, como já tenho o controle criado nela, eu vou copiar o estudo malha 2 aqui. Vou vir aqui e aí eu vou colocar o nome como malha 3, beleza? Aí novamente vai ser o filete, tá? Não sem filete, análise estática. Dá um OK. Aí nesse caso eu só preciso editar aqui o controle, que é o controle da malha nessa região aqui que eu tinha criado anteriormente. E aí o valor que eu vou definir aqui é 0,508 milímetros, beleza? De tamanho do elemento. No caso agora nossa malha vai estar bem mais refinada naquele ponto. Vou pedir novamente para ele criar a malha aqui, gerar a malha, parâmetros da malha, qualidade de a malha com base em curvatura, qualidade da malha alta, beleza? Vou dar um OK. Ele vai gerar a malha aqui pra gente. Como vocês puderam perceber, a região, nesse ponto aqui, os elementos estão bem mais finos. Bom, e no caso agora eu já tenho 3 tipos de situações.
Aí lembra que eu tinha comentado com vocês que eu poderia executar todos os estudos automaticamente? Tá? No caso, eu tenho 3 estudos aqui, malha 1, malha 2 e malha 3. Aí é só vir aqui ó, em cima, gente, tá? Executar esse estudo. Eu vou clicar nessa seta aqui embaixo, beleza? Vamos vir aqui e executar todos os estudos. Ele vai gerar para mim aqui os estudos sendo executado. Aqui embaixo ele aparece também, tá? O símbolo de carregando. Com o estudo concluído, eu já tenho aqui todos os resultados da tensão de Bouwmeester, deslocamento e deformação. Vamos fazer o seguinte, vamos comparar os resultados. Tá? Vou abrir aqui o gráfico de tensão de Bouwmeester, beleza? Comparar resultados e pegar os gráficos de tensão de todos os 3 resultados que nós obtivemos, todos os 3 cálculos que nós tivemos aqui, beleza? Então, ok. E como vocês puderam perceber, a tensão em cada tipo de análise dá bem divergente, tá? Aqui no caso, a análise 3 deu 1 elevado a mais 8. A cada momento que quanto mais eu refino a minha análise, quanto mais eu refino a minha malha, quer dizer, mais preciso vai estar o meu resultado. Então, em pontos que eu não tinha uma precisão para calcular o quanto ele daria, às vezes eu recebo um valor, só que esse valor ele é bem mais alto, por conta de eu não ter precisão suficiente para chegar nesse dado, beleza? Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui, para melhorar um pouco a exemplificação da nossa plotagem aqui em relação a essa malha refinada, é o seguinte, eu vou aqui sair da plotagem, beleza? Aí eu vou vir aqui ó, no gráficos de tensão de Bouwmeester e vou editar definição. E aqui dentro da edição da definição da plotagem, eu vou vir aqui em configurações e eu tenho essa opção aqui, ó, opções de limite. Então qual que vai ser o meu limite da minha plotagem? No caso ele está pegando o modelo em si, só que eu quero definido como malha, tá bom? Então eu quero que meu limite seja a minha malha. Aí só dar um ok. Né? E aí, gente, ele mostra para nós a malha também em cima da tensão, beleza? Em cima do gráfico de tensão aqui, eu consigo exibir a minha malha. Aí eu consigo analisar aqui como que está a malha em relação a esse tipo de deformação aqui que ele está sofrendo, beleza? Eu vou fazer isso para todas as outras análises aqui, tá? Que ele já gerou para a gente. Eu vim aqui a tensão de Bouwmeester, editar definição, configurações, em vez do modelo eu vou dar a malha aqui, dar um ok. Pedindo para ele exibir, novamente ele vai exibir aqui a malha. Dá para perceber que conforme eu vou refinando a minha malha, o ponto de tensão, o ponto máximo que ele chega, sempre vai se aproximando, vai tendendo a esse centro aqui. Bom, então ele vai tendendo a exatamente a aresta que nós tivemos. Se eu voltar aqui na malha 1, ó, e exibir aqui, está o ponto máximo de tensão, que é essa região em vermelho aqui, está mais para cima. Na malha 2 já está um pouco mais para baixo. Beleza? E eu vou fazer a mesma coisa aqui na malha 3. Vem aqui, malha 3, botão direito, editar definição. Vou lá em configurações, e aí opções de limite, eu quero exibir minha malha aqui. Ok. Aí novamente, olha como que ficou bem mais em cima aqui. E agora os pontos de tensão máxima, vocês estão percebendo que estão um pouco bem mais isolados, tá? Porque tem um gráfico com uma tensão máxima maior, então agora as cores estão bem divergentes, não tem aquela mancha vermelha, tem pequenos pontos de tensão máxima. Beleza? Uma coisa também, gente, que nós podemos analisar aqui desse gráfico é o seguinte, ó. Se eu vier aqui no meu gráfico de tensão, tá, a pontagem aqui que nós obtivemos, tá, é possível observar que o nosso limite de escoamento nem está aparecendo aqui nessa plotagem. Por quê? Porque a nossa peça ela está muito abaixo do limite de escoamento. O limite de escoamento nosso é 2,06 elevado a mais 8. E o resultado que nós obtivermos aqui é somente 1,6. Então ainda tem
muita liberdade. Eu poderia colocar uma TV talvez um pouco mais pesada aí para esse suporte que ele ia aguentar sem problemas nenhum, beleza? Bom, para darmos continuidade, vamos dar uma olhada no deslocamento do nosso suporte, beleza? Então vamos vir aqui, ó, fica mais fácil comparar os resultados, pedir a comparação dos gráficos de deslocamento, bom, dos botões de deslocamento. E aí eu tenho aqui, ó, malha 1, malha 2 e malha 3, beleza? Como vocês podem observar aqui nos valores que nós obtivemos, conforme nós aumentamos o valor da tensão, conforme nós refinamos, quer dizer, nossa malha, o deslocamento ele vai aumentar. Porém, esse deslocamento, o aumento no deslocamento é irrelevante, porque conforme eu aumentasse mais ainda o refino da minha malha naquele determinado ponto, o deslocamento ele vai tender a se convergir, tá? Eles vão se convergir entre si, então eles vão deixar um único resultado. Por isso que, independente de se eu usar a malha 1 ou a malha 3, que está mais refinada, para analisar o deslocamento da minha peça, o resultado vai ser o mesmo, tá? Eu não tenho tanta necessidade de precisão, tá? Eles são irrelevantes, esse aumento, essa diferença entre eles, beleza? Agora, claro, diferente dos resultados de deslocamento, eu tenho os resultados de tensão, como eu tinha mostrado para vocês, que aí sim eu tenho uma grande diferença. Por exemplo, eu tenho aqui malha 1, malha 2 e malha 3. Como vocês podem observar, a variação dos resultados são bem alarmantes, tá bom? Então, no caso, a nossa tensão aqui, ele vai variar muito conforme eu refino a minha malha. Por isso que aí nós podemos constatar que o resultado de tensão aplicada são resultados divergentes, porque eles vão divergindo um do outro. Por isso que quanto mais preciso eu quiser o resultado de tensão, aí eu preciso refinar mais a minha malha, tanto localmente, como nós fizemos aqui, tá? Ou, e no caso, globalmente. Então, no caso, se eu quisesse refinar a malha, deixar todos os elementos, deixar a malha bem fina, como eu mostrei para vocês na aula passada, que é possível, eu poderia também obter um outro resultado de tensão diferente aqui também, beleza? Então, se eu quiser mais precisão na tensão, aí eu preciso refinar minha malha. No caso, no deslocamento, eu não preciso tanto esse refino, tá? Eu poderia utilizar a própria malha 1 que está sem refino nenhum para obter o resultado do deslocamento, beleza, gente? Bom, vendo agora como que seria a situação de eu ter esse canto, esse reentrante agudo, no caso sem um tipo de acabamento, vamos dar uma olhada como que seria essa situação com o filete gerado, beleza? Então vamos sair da comparação, vou alterar aqui para o modelo, alterar aqui a configuração, tá? Filete, agora eu tenho já o filete gerado, e aí eu vou copiar a malha 1, gente, tá? Então eu venho aqui no estudo de malha 1 e vou copiar o estudo, beleza? No caso tem que definir que eu quero a configuração no filete, tá bom? E vou colocar aqui agora a malha 4. Na análise estática novamente, dá um OK. Beleza? Aí é só pedir para ele gerar a malha aqui novamente. Pedir para ele só refazer a malha aqui. E aí eu vou vir aqui em parâmetros de malha, a malha com base em curvatura, e deixar esse valor padrão mesmo, como se fosse exatamente a malha 1. No caso eu precisei gerar a malha aqui novamente, por conta que como eu tenho algum recurso a mais aqui, então a malha ela sofreu um pequeno necessitando de atualização, beleza? Então vamos lá, dar um OK. Ele gerou a malha e eu vou executar a minha análise aqui. Então dá no botão direito, executar a análise. Está realizando a execução da análise. E aí agora, como vocês puderam perceber, eu tenho já um outro valor aqui, ó, obtido, tá? No caso aqui, esse valor estaria entre a malha
2 refinada lá com controle local, controle de malha, e a malha 3 também, beleza? Mas uma coisa que nós podemos observar aqui nessa região da nossa malha, ó, é que os resultados aqui da tensão, eles não são nem um pouco simétricos, eles estão muito irregulares, tá bom? Isso é um problema de quando nós não refinamos a nossa malha, tá? Que eu tinha mostrado para vocês. Por mais que aqui o resultado do filete eles tenha dado entre a malha 2 e a malha 3, no caso que é uma malha já refinada, naquele ocasião onde eu tinha não tinha o filete incluso, com o filete aqui ele deu um resultado bem irregular aqui, tá bom? E aí por isso nós podemos utilizar umas técnicas, no caso de controle de malha, para tentarmos melhorar essa região aqui, tá bom? Mas antes disso, vamos dar uma olhada na análise do nosso deslocamento, tá bom? Nossa plotagem de deslocamento. A plotagem de deslocamento está aqui, tá? E como vocês puderam observar, aqui no nosso valor máximo do deslocamento, foi exatamente igual, bem próximo, não tem muita diferença do deslocamento com o filete e sem o filete. Por isso que em relação ao deslocamento nós podemos constatar que esse filete é irrelevante para eu obter o quanto minha peça vai deslocar, beleza? Mas no caso vocês deram para perceber que eu tenho uma relevância quando nós estamos falando de tensão, beleza? Então vamos ver agora como que ficaria agora aplicando o controle de malha em cima do filete. Aí no caso eu vou vir aqui em malha, botão direito, aplicar controle de malha, selecionar o meu filete aqui, a face do filete, vou deixar aqui o valor de tamanho do elemento 0,762 e a razão aqui eu vou colocar com 1,2 de razão. Beleza? Vocês puderam perceber que agora a malha ela está bem fina. Tá? Essa razão que nós temos aqui, gente, essa taxa, no caso, é a variação que ele teria dos filetes maiores para os filetes menores. Beleza? No caso, a razão entre eles que eu vou obter aqui. É só dar um OK. Vamos criar a malha novamente. Com a malha com base em curvatura, sem problema nenhum, manter o padrão, dá um OK aqui. Ele está criando a malha para nós. E aí, como vocês puderam perceber, a precisão aqui, o refinamento da malha nessa região aqui que eu tenho está bem maior, bem mais refinado. Beleza? Com isso nós vamos executar aqui o estudo novamente. E aqui, botão direito, executar. E aí o estudo está sendo executado, né? E como vocês puderam perceber, gente, agora, deixa eu só ocultar aqui e alterar a definição aqui para tirar, deixar somente no modelo, né? Aí agora sim, nessa região aqui eu tenho uma simetria muito mais acentuada, tem uma precisão bem maior, não tem aqueles um ponto de tensão ali, um ponto de tensão ali, não. Agora sim está bem mais simétrico a nossa tensão por conta desse refino que eu utilizei, beleza? Eu vou só pedir para ele ocultar aqui os símbolos de controle, né? E dando uma olhada aqui agora na nossa tensão, nós podemos ver que nós obtivemos um outro tipo de valor de tensão de von Mises aqui. E aí com isso nós podemos concluir que esse tipo de refino, ele deixou a nossa tensão, nosso ponto de tensão bem mais simétrico e uniforme. Tá? Então nós podemos constatar que agora esse resultado aí de tensão máxima é um resultado preciso. Beleza? Sempre que nós tivermos um ponto de tensão uniforme e simétrico, é um resultado preciso. Tá bom? E aí nós podemos comparar os dados desse daqui com os outros dados que nós obtivemos anteriormente, sem problema nenhum, indo lá em comparar resultados. Agora, eu vou utilizar aqui esse estudo, porque todos os resultados em todas as configurações, porque eu quero comparar o resultado de uma configuração com o resultado de outra configuração, beleza? No caso aqui,
pegar os 3 gráficos de tensão e dar um OK aqui. Eu tenho aqui a malha 1, malha 2, malha 3 e a malha 4 que nós criamos. Bom, como vocês podem observar, os valores divergem entre eles, tá? E em comparação, tá? Eu tenho um valor aqui na malha 4 com um filete. Vocês puderam constatar que ele tem um ponto de tensão bem diferente da malha 3. Bom, lembra, quanto mais preciso e mais uniforme é melhor para a gente. Bom, o nosso resultado ele fica mais preciso. Beleza? Eu vou sair aqui da comparação agora. Tá? Localizar aqui. Bom, por mais que os resultados de tensão, deformação nos possibilitam ter uma ideia do que vai acontecer com o nosso modelo internamente, a estrutura dele, nós temos outros tipos de resultados que nós podemos obter para analisar o que irá acontecer externamente. Para isso, vamos dar uma olhadinha então numa plotagem de tipo força de reação. Como que nós fazemos isso? Vamos em resultados, e eu tenho aqui, gente, definir plotagem de listar forças resultantes. Beleza? Aí qual tipo de força que eu quero? Por exemplo, como eu tinha comentado, força de reação. Bom, e aí se nós viemos aqui, selecionarmos essa face aqui, porque é onde está fixada ela, né? Vamos dar um atualizar, e aí ele vai fornecer aqui pra gente a resultante que nós temos, tá? Ele vai somar a componente em Y, fazer todos os cálculos aqui, tá? De acordo com a força que nós estamos aplicando nela, e eu vou obter a minha resultante aqui, beleza? Posso dar um OK aqui, tá? Que aí ele volta para o estado original. Bom, mas eu tenho outros tipos também de forças resultantes aqui. Tenho força de contato, força do conector, tá? No caso nosso que nós utilizamos, que é a força de reação, que é o quanto que ele vai reagir aqui em relação a essa força aplicada. No nosso caso aqui dá 900,14 newtons, tá? Eu posso pedir para ele exibir aqui as forças resultantes, tá? Eu tenho aqui essa seta aplicando para a gente. E aí, com essa força aqui de 900 newtons também, nós podemos concluir que esse suporte vai manter toda a estrutura em equilíbrio, tá? Em relação ao apoio dele com a nossa TV. Beleza? Então ele vai manter o equilíbrio aí, ele não vai ter nenhum tipo de contratempo. Tá bom? Posso dar um OK aqui. E uma outra situação que nós podemos analisar também é, e se o nosso suporte aqui, como nós tivéssemos pego essa face toda como ponto fixo, porém, e se o suporte ele tivesse soldado? Quando ele está soldado, no caso somente as arestas iam estar fixadas, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha como que ficaria. Tá? Eu vou pegar essa malha 4 aqui como exemplo. Então vou dar um botão direito, copiar estudos. Vamos agora para a malha 5. Análise estática, então OK. E aí eu vou editar o nosso acessório de fixação. Bom, então vou vir aqui, ó, botão direito, editar definição, remover aqui a face como articulação e eu vou selecionar somente as arestas, tá? Que é como se eu tivesse com essa peça aqui soldada, beleza? Vou dar um OK. E aí eu vou pedir para ele executar o resultado novamente. E aí com a nossa análise gerada, e por conta desse tipo de fixação aqui que nós colocamos, vocês puderam observar que normalmente apareceram outros pontos de tensões aqui em cima, tá? Porque agora eu já não tenho mais uma tensão uniforme em cima dessa face, eu tenho pequenos pontos, tá? Tenho essas arestas aqui, que seriam elas que estariam segurando toda a minha estrutura, beleza? Então é por isso que nós podemos contatar aqui, conforme a gente modifica o tipo de fixação, o tipo de força aplicada, eu tenho um resultado diferente. Por isso que basta você entender. E antes de colocar o resultado para ser executado,
colocar a simulação para ser executada, é necessário você definir exatamente o que você quer obter de resultado, beleza? Com a imputação dos dados corretamente, você consegue obter resultados bem próximos do real, beleza, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui a nossa peça, posso fechar aqui, e aí vamos voltar lá no nosso slide que eu quero comentar mais uma coisinha com vocês. Bom, para finalizarmos, vamos explicar melhor um pouquinho o que seria condições limites. Bom, as condições limites são necessárias para fixar um modelo no espaço. Por exemplo, na vida real, todas as peças estão conectadas entre si e depois, no final, elas são presas a uma estrutura ou ao chão, por exemplo. Bom, e no caso, podemos visualizar essa montagem aqui, por exemplo, lá, onde eu tenho o nosso suporte que nós trabalhamos, depois eu tenho um ponto de conexão nele e aí por fim uma barra transpassando esse ponto de conexão. Conforme esse modelo ele vai aumentando, ele aumenta a quantidade de elementos que eu tenho dentro dele, maior vai ser o número necessário, o tempo necessário de simulação. Então eu vou exigir mais da minha máquina. Para isso eu vou exigir mais capacidade de processamento, eu vou exigir um tempo maior, uma prolongação no tempo, na duração da análise, tá bom? Por isso que nós existimos a condições de limites, porque aí eu consigo definir simplificações para o meu modelo. Bom, por exemplo, se eu deixasse o meu modelo dessa forma, assim a barra, e aplicasse fixações aqui internas, talvez seria mais fácil. Ou a mesma coisa que nós fizemos antes, como que isso trabalhar somente com o modelo em L, tá? E aí deixar ele totalmente fixo na face superior. Com isso nós vimos que conforme nós simplificamos, nós ganhamos muito tempo computacional. Bom, essa decisão do que você quer, de qual modelo, tipo de modelo utilizar, se eu quero deixar um modelo completo, se eu quero simplificar somente para trabalhar com uma submontagem, ou se eu quero deixar somente na análise em cima dessa peça, vai depender do que você deseja como resultado, beleza? Então, tudo vai partir do fato, ó, primeiro eu preciso definir, eu quero isso como resultado, beleza? Então, para mim chegar nesse ponto de resultado, eu vou precisar disso e disso e disso, beleza? Então, eu vou precisar desses 3 componentes para me chegar nesse resultado, eu vou precisar somente desse único componente para chegar nesse resultado. No nosso caso, nós queríamos saber se esse suporte iria resistir à força de uma TV aplicada nele. Então, bastou somente o suporte para resistirmos, tá bom? Se nós quiséssemos, por exemplo, saber qual que é o ponto de ruptura da solda em relação na conexão desses 2 componentes, aí no caso eu precisaria deles 2. Então tem vários casos que vai depender do tipo de resultado que você deseja. Beleza, gente? No caso anterior, em relação ao qual resultado nós poderíamos adotar como mais preciso, eu diria que seria a malha 4 que nós criamos, por conta do ponto de tensão ser o mais uniforme, tá? E eu não tenho aquela nova geração de pontos de tensões aqui em cima também com a simulação, tá? Com a adição, entre aspas, do modelo soldado em si. Então nós podemos constatar que ele seria o mais preciso. Beleza, gente? Essa foi a lição 2 do nosso treinamento EAD de montagens. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem com os exercícios, tá? Qualquer dúvida nós estamos aí para ajudar. Vejo vocês na próxima. Até mais!